Porque a vida está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que faz expiação, em virtude da vida. O texto em Levítico nos traz uma exortação sobre a proibição de comer sangue, tanto de animais como de nenhuma carne, visto que tal gesto é considerado como impureza. Por outro lado, o sangue também é usado para a expiação do pecado, através do sacrifício do animal. Em várias passagens bíblicas, os cordeiros e carneiros, bodes e novilhos ou ainda aves eram oferecidos para a expiação do pecado. Degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue que espargiu sobre o altar em redor. Levítico 9:18. No entanto, os responsáveis pela oferta a Deus eram os sacerdotes, pessoas consagradas e escolhidas pelo próprio Deus. Uma pessoa comum ou alguém que não estivesse na presença do Senhor não poderia efetuar tal procedimento. Dessa forma, com o sangue espargido no altar, com o ato do sacrifício, a pessoa tinha seu pecado expiado ou perdoado. No início, quando houve a primeira transgressão do homem, a Bíblia nos relata de que Deus fez túnicas de peles para que Adão e Eva fossem vestidos. Diante disso, entendemos de que houve um sacrifício de animal no tocante ao pecado. Vejamos o conceito de sangue. O sangue é um tecido vivo e renovável, é vital para a vida humana, sendo essencial para diversas atividades do corpo. Ele é constituído por enzimas, sais minerais, proteínas e células. Suas principais funções são promover o transporte de oxigênio para os órgãos, promover o transporte de nutrientes para todos os tecidos do corpo, defender o organismo contra agentes infecciosos, transportar hormônios, promover a eliminação de substâncias tóxicas, regular o processo de coagulação sanguínea, entre outros. Queridos, Deus está nos alertando sobre a importância do sangue, do nosso sangue, sangue humano, sangue dado por Deus, o sangue puro, porque o sangue é vida e o sangue faz expiação pela vida. O sangue de Jesus foi um exemplo para a essência de nossa vida, para a expiação de nossos pecados. Sangue de cordeiro sem mácula, espargido na cruz. Nossa vida está nele, em seu sangue. Quando Jesus nos orienta a beber do cálice, 1 Coríntios 11:25, ele diz que o cálice é a nova aliança em seu sangue, porque toda vez que alguém beber dignamente, sua morte seria lembrada, e sua morte ocorreu para que tivéssemos vida. Acrescentando a esse contexto, o versículo em Êxodo 12, do 5 ao 7, nos diz: O cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardareis até o dia 14 desse mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o degolará à tarde. E tomarão um pouco do sangue e passarão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que o comerem.
O sangue posto nos umbrais da porta livrou os hebreus da morte, porque toda casa que tivesse a marca do sangue do Cordeiro não seria visitada pelo espírito da morte, e dessa forma Deus protegeu seu povo. Já no relato no tocante a Raabe, Josué 2:18, o fio de escarlate posto à janela representou a marca vermelha, o que assegurou sua vida e a de sua família. Queridos, o Senhor também nos faz entender, principalmente os atalaias, de que a vida ou o sangue de um ímpio será requerido do atalaia, caso ele não o avise sobre seu caminho ímpio. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça, o atalaia também o avisará para que não peques, para que o sangue não seja requerido do atalaia. Ezequiel 3, do 18 ao 20. A consequência dos atos iníquos é a morte. No entanto, todos terão oportunidade de se arrependerem. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados quando vierem os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos 3:19. Exposto está que o pecado leva à morte, pois o pecado é a contaminação do corpo. Pois assim como um cordeiro sem mancha ou sem mácula foi sacrificado para que tivéssemos vida e para que fôssemos expiados, nosso corpo deve estar puro, descontaminado, a fim de que sejamos dignos da salvação e refrigério pela presença de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre todos nós.